A Comissão de Segurança Pública do Senado quer ouvir o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e atual deputado federal Alexandre Ramagem sobre o uso de um programa para monitorar a localização de pessoas durante o governo Jair Bolsonaro. A ferramenta utilizada pela ABIN permite, sem qualquer protocolo oficial, acompanhar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico e rastrear em um mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. São informações divulgadas pelo jornal O Globo. Desenvolvido por uma empresa israelense, o programa permitia saber o paradeiro de uma pessoa a partir de dados transferidos do celular para torres de telecomunicações. Comprada no fim da gestão Michel Temer, a ferramenta First Mile, é assim, né, mesmo? First Mile, custou 5 milhões e 700 mil reais e foi utilizada pelo governo Jair Bolsonaro até meados de 2021. De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é preciso entender qual era o objetivo da gestão anterior. Isso é muito grave, é mais uma questão a ser apurada das profundas irregularidades cometidas não só por Bolsonaro, mas por agentes do governo anterior. A própria ABIN e outros órgãos, como o próprio Ministério da Justiça, certamente irão apurar essas situações. E se for comprovada a situação, a irregularidade tão grave na vida íntima das pessoas, nos direitos individuais, na liberdade das pessoas, se isso for confirmado, os responsáveis têm que ser fortemente punidos. Isso é muito, muito grave mesmo, porque não havia, por exemplo, decisão judicial que permitisse a localização dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Né? Qual era a intenção, de fato, desse aplicativo? Ainda bem que a gente aqui não tem muita importância, né, para o Estado, que eu fico pensando, se alguém me localizasse nesse período aí, ia pensar, nossa, tá quebrado esse aplicativo, tá em casa. Tá em casa, tá em casa. Ah, eu acho que ela tá despistando a gente. Não, é isso mesmo. Nunca em casa, alguém encarou o hashtag Fique em Casa da maneira como a Carla encarou. Nossa senhora, parei com tudo. Acabou essa parte, não sei se essa fase acabou, você pode circular já. E você pode circular. Agora, a gente tá brincando aqui, mas é grave, É grave. Né? Grave demais, gente. Porque aqui a gente tem mais uma prova, né? Não faltavam, já havia muitas, de o quanto o governo anterior entendia o Estado como um braço do próprio presidente, seja para proteger os filhos investigados, seja para perseguir e constranger adversários. É algo muito parecido com aquilo que faz o governo chinês e que sempre foi alvo de críticas de correligionários de Bolsonaro, né? Eles criticavam aquilo que era uma atitude de ditadura, e é mesmo, estavam fazendo basicamente a mesma coisa. Veja o nível de hipocrisia dessa gente. O ouvinte pode se perguntar, tá bom, mas esse é o recurso que foi utilizado, por exemplo, para localizar pessoas que estavam desaparecidas no litoral norte, né? Havia um aparelho ali para rastrear os aparelhos, os equipamentos, né, de celular. Pode ser. Mas aí, nesse caso, existe todo um processo. A pessoa é dada como desaparecida, isso vai para a Polícia Civil, isso eventualmente vai para a Justiça. A Justiça permite que esses dados sejam rastreados. Todo mundo está sabendo que isso está sendo feito. Legalidade se chama, né? Trabalhar dentro da legalidade. Fazer disso uma ferramenta legal para utilização. Por exemplo, havia uma outra possibilidade de rastreio de cargas, quando você quiser evitar a atuação de quadrilhas ou quiser fazer o acompanhamento de cargas num longo trajeto. Essa é uma outra possibilidade de utilização. Também, desde que dentro da legalidade. E não era o que acontecia, porque era uma única equipe, muito provavelmente ali próxima, né, à cúpula do governo, que sabia dessas informações, que não informava mais ninguém de que esses dados estavam sendo levantados e que repassava essas informações, sabe-se lá para quem. Né? A gente não sabe quem é que teve acesso a todos esses dados por meio de nota. A ABIN confirmou o uso da ferramenta. O caso também pode ser investigado pelo Tribunal de Contas da União. Só um dado importante, esse equipamento foi comprado no fim da gestão Michel Temer. Quando a gente fala no fim, é no fim mesmo. Tá? Foi no dia 26 de dezembro, 4 dias antes da passagem de bastão, ou da faixa no caso. E foi comprado a pedido da equipe de transição de Bolsonaro. Então, na prática, embora tenha ocorrido durante o governo Temer, já foi uma compra da equipe Bolsonaro, né? Da equipe do presidente que viria a ser Jair Bolsonaro.